Então vamos dar início ao fórum. Bom dia, primeiramente. A cada dia a preocupação com a água ou a falta dela vem ganhando espaço na sociedade. O mundo todo se preocupa com a água, pois sem ela não há chances de sobrevivência. Em Louveira e região não é diferente. Vivemos em uma das regiões mais cobiçadas pela especulação imobiliária e pelas empresas do ramo de logística. E até o momento, as principais armas que temos são a conscientização e a informação. Esse fórum quer oferecer uma visão global sobre a real situação de nossos recursos hídricos e apresentar projetos de conservação e preservação do meio ambiente. Para isso, convidamos alguns especialistas que irão oferecer um painel de informações que muito nos ajudará no planejamento de um futuro melhor para todos. Para presidir o trabalho dessa cerimônia, eu convido o excelentíssimo senhor vereador Stanislau Steck, presidente da Câmara Municipal de Louveira, para ocupar o lugar à mesa. Convido também o presidente da Ela Ambiental, Vitório Zotino. Chamo também o padre João Benedito, representante da Pastoral da Ecologia. Convidamos também o Dalmassi e a secretária do Meio Ambiente, a Rose. Vou pedir que o princípio oficial a gente tocar primeiro, né? Os secretários nacional primeiro, depois abrimos as palavras. Passo a palavra ao presidente da casa, vereador Stanislau Steck. Bom dia a todos. Saudar aqui o pessoal da mesa, o Dalmassi, né? Associação dos Amigos da Serra dos Cocais. O Vitório da Ela Ambiental, o padre João Benedito, padre da nossa paróquia aqui, Sagrado Coração de Jesus, que iniciou os trabalhos da Pastoral da Ecologia.
A Rose, nossa parceira e companheira de muitas lutas, e hoje, graças a Deus, secretária de Gestão Ambiental Louveira, Eduardo Sona, pessoal da imprensa, todos que estão presentes aqui, obrigado pela presença. Na verdade, a comemoração do dia do Rio Capivari, ela se iniciou quando Jundiaí determinou que fizeram alguns estudos lá e determinou que o dia 24 de novembro seria o dia para se lembrar e se comemorar o dia do Rio Capivari. A gente fez um evento em Montemor há 2 anos atrás e nós combinamos que todos os anos a gente iria estar repetindo esses eventos, cada ano numa cidade, e para marcar essa data e levantar a questão da preservação, do resgate, da despoluição do Rio Capivari. E o ano passado foi um ano político, um ano complicado, um ano que o pessoal não se articulou muito, mas nós aqui da Câmara conseguimos fazer um evento, levamos as crianças da educação lá para onde o Rio Capivari entra, aqui em Louveira, teve a bênção lá, teve várias apresentações. Então, quer dizer, nós não deixamos passar em branco. E esse ano, com o apoio da Ela Ambiental, da Pastoral da Ecologia, então a gente resolveu fazer esse fórum aqui para marcar mais esse dia. Esperamos que as outras cidades que dependem mais do Rio Capivari também, nos outros anos, se engajem nessa luta, e que a cada ano a gente possa comemorar melhor e colher frutos disso, A intenção é conscientizar as pessoas que o rio não é simplesmente um valo de dejetos, Do rio sai vida, A vida, a gente tem que valorizar isso como fonte de vida. Tem uma passagem da Bíblia que fala, dos rios que saem do templo, Padre? Depois o padre vai falar melhor. Ezequiel falar, ele lembrou até o profeta. E que quando a água vai saindo das portas, vão se brotando vidas, vai brotando vegetação, frutos, em torno dessa água. Então, eu acho que é isso que é o valor do rio, não como ele foi usado há muitos anos, No ano passado nós fizemos a coleta da água na entrada da cidade, do município. Ela chega límpida, ela chega, dá vontade de tomar ela, parece água mineral quando ela chega. E fizemos a coleta na saída, do jeito que a gente entrega a água para Vinhedo. E ali realmente até o cheiro é ruim, muito esgoto, muita sujeira, ela sai escura, sai toda poluída. Então, quer dizer, Louveira está devendo muito para o meio ambiente, Então é isso que a gente espera resgatar, Inaugurar a estação de tratamento de esgoto efetivamente, Não só para tirar foto, mas para fazer funcionar, ligar 100% dos emissários de esgoto, que estão atingindo não só o rio, mas os afluentes, que chegam até o rio. Então, quer dizer, o 100% de esgoto coletado e 100% tratado também é o nosso objetivo. Então, a Câmara Municipal, nós temos um projeto aqui, Câmara Sustentável, que trabalha pela sustentabilidade. Então, tudo junto e misturado, para quê? Para lutar pelo Rio Capivari, lutar pelo meio ambiente e lutar pela vida, Esse é o papel do cristão, é o papel de nós como homens públicos e de pessoas como vocês aqui interessadas, engajadas, que a gente também possa cativar muitos outros para essa luta também. Obrigado pela presença de todos, que seja um dia aproveitado, uma manhã aproveitada aqui. Mais tarde a gente vai apresentar um trabalho que nós tivemos em Extrema essa semana e fomos lá saber como que está o projeto Conservador das Águas, que é um inspirador para a gente estar, a inspiração para a gente estar introduzindo aqui o projeto de pagamento dos serviços ambientais aqui em nossa cidade. Não perca. Obrigado pela presença. Vamos ouvir o padre João Benedito.
Eu sou o padre João Benedito, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e de fato faz 1 ano e meio que eu cheguei aqui nesta cidade. Quando eu cheguei, eu vi a necessidade de criarmos um instrumento que fosse também social e religioso, acima de tudo para a conscientização e preservação do meio ambiente. Eu vim de uma cidade chamada Salto, e lá nós tínhamos criado a Pastoral da Ecologia juntamente com a EcoSal. Chegando aqui, nós tivemos o apoio da Elo Ambiental, e aí então criamos a Pastorello, como diz o professor Vitório, né? Pastorello, esse apoio, esse trabalho em conjunto em defesa do meio ambiente. A nossa preocupação como religioso cristão é justamente porque nós sabemos que a criação ela é muito importante para a vida do ser humano. É indispensável esse trabalho de preservação, porque sem a vida o ser humano não sobrevive. Até faço uma brincadeirinha, eu como padre estou preocupado com o batismo, porque nós sabemos que o batismo é feito pela água, né? Não se pode batizar, não se forma um discípulo cristão sem a água. E a água tem que ser pura. Então, o padre está preocupado com o batismo na cidade. Se nós não preservarmos o Capivari, como é que nós vamos poder batizar o povo? Então é necessário a gente preservar as fontes, a água pura, para que as pessoas possam renascer também espiritualmente. A intenção da Pastoral da Ecologia, ela surge com uma preocupação que é despertada pelo próprio livro do Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o próprio Deus, ele cria o ser humano. Deus criou o ser humano, colocou no jardim do Éden, para que o ser humano pudesse guardar e cultivar o jardim. Então, de fato, se a gente olha por este lado criacional, se nós olhamos a tradição judaico-cristã, então parece que a Torá, os 5 primeiros livros sagrados do judaísmo, que passa também para nós cristãos, e não falo só católico, mas todos os cristãos, parece que então Deus tem uma intenção, quando cria o ser humano, com todas as suas capacidades intelectuais e manuais, parece que Deus tem uma intenção muito clara. Deus cria o ser humano, coloca no jardim, com esta finalidade, para guardar e proteger o jardim. Então, quando nós pensamos em Pastoral da Ecologia, nós assumimos uma missão que é profundamente cristã, e digo até criacional, religiosa, que é válida não somente para o catolicismo, mas para toda a tradição judaico-cristã. Aliás, quando nós olhamos para a tradição monoteísta, até mesmo do Oriente Médio, nós vamos ver que a grande preocupação, tanto da tradição judaica quanto islâmica, é com o jardim, porque de fato está lá no início da manifestação da deidade. Deus, ele se encontra num jardim. Quando Deus ele tem um contato com, vamos dizer assim, Adão e Eva, Deus conversa com Adão e com Eva no jardim. Então o jardim é o lugar da manifestação de Deus. Evidentemente que podemos colocar aqui a manifestação de Deus como manifestação da vida, de tudo aquilo que é bom. Então, Deus se manifesta no jardim. E aqui jardim parece ser um lugar privilegiado, onde existe uma organização e uma preservação, um cultivo. Então, nesse sentido, parece que Deus ele também é até construtor de jardim. Se nós olhamos no relato da criação de João, no relato da ressurreição de João, no Evangelho de São João, Jesus ressuscitado, quando ele se encontra com Maria Madalena, Maria Madalena pensa que Jesus é o jardineiro. Então, de fato, o próprio Jesus é confundido com um jardineiro, com aquele que cuida e cultiva o jardim.
Nós lembramos que o primeiro pecado, o pecado de Adão, aconteceu no jardim, quando Adão come da árvore proibida, mas também a vida e a ressurreição, do ponto de vista cristão, começa no jardim. Jesus ressuscitou no jardim. A ressurreição então acontece, Jesus é a árvore da vida, a ressurreição acontece no jardim. E também a visão que São João tem no livro do Apocalipse, da Nova Jerusalém, ou a cidade que todos nós vamos habitar, ela parece mais um grande jardim. Existe um rio de água cristalina, bem preservado, bem cuidado. Em volta desse rio nós temos 12 árvores que produzem 12 vezes ao ano. As folhas nunca murcham e todas as pessoas podem comer deste fruto saudável. Tão saudável que não precisa nem de agrotóxico. Então a vida, mesmo a concepção da vida após a morte, para nós cristãos, ela acontece também num jardim. Então parece que, do ponto de vista religioso, a preservação, o cultivo, o cuidado com as coisas criadas, ela faz parte da missão espiritual do ser humano. Não dá para se ter vida se não tem uma preservação da própria vida. A vida, ela está interligada e nós precisamos da vida, né? E acima de tudo, volto a afirmar do ponto de vista espiritual, eu como padre estou preocupado com o batismo, então nós precisamos cuidar bem da nossa água para a gente poder batizar, né? Então isso é muito importante. Se você é batizado, lembra que o princípio da sua vida espiritual está na água pura que foi jogada na sua cabeça, ou se você é evangélico, você foi mergulhado. E com certeza, né, o pastor deveria estar mais preocupado do que eu, porque eu só uso um pouquinho ali na bacia. O pastor precisa de um tanque cheio, então ele tem que estar mais preocupado, né? Vai que não tenha água pura para batizar, como é que vai ficar, né? Então pensamos a Deus que Ele nos dê a graça da gente poder se encantar com a natureza e preservar. Amém? Sim. Bom dia, quero cumprimentar a todos. Me restou muito pouco para falar, já disseram tudo. Só a título de informação, nós demos entrada semana passada no projeto de lei de pagamento sobre serviços ambientais, que contempla a produção de fragmentos, formação de novos fragmentos e recuperação de áreas degradadas. Então, acho que nos próximos dias aí a gente vai ter uma lei muito bem elaborada, só pela minha equipe, que vai estar contemplando essa proteção. Como eu já disse, me restou muito pouco para falar. Essas ações são muito importantes, justamente o seu objetivo da preservação dos nossos rios, dos nossos córregos, porque onde não há água, não há vida, né? Então a gente precisa dela para poder sobreviver. E bom evento a todos. Obrigada. Vitório. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o Estame, graças pelo apoio, a essa iniciativa. E dizer que muita alegria que a gente está hoje, digamos assim, chegando a um ponto de convergência da importância da proteção do meio ambiente em nossa região. No decorrer da palestra, nós vamos ouvir sobre o Rio Capivari, sobre o corredor, sobre o TSA. Mas o mais importante é a convergência de organizações que estão preocupadas com a preservação e a melhoria do meio ambiente. Essa convergência é o ponto positivo, onde as instituições também estão aqui presentes no sentido de todos olharem o objetivo que a melhoria da qualidade de vida, ou seja, garantir para gerações futuras uma vida melhor. E para nós também começarmos a nos preocupar e
fazer o nosso balanço e dizer o quanto nós somos culpados por aquilo que está acontecendo. Ou fazemos alguma coisa, ou essa coisa vai fazer alguma coisa por nós, que não é nada agradável pela tendência que está se mostrando com todo mundo. E uma coisa importante que eu acho que é um marco: não dá mais para falar em meio ambiente localizadamente. Nós temos que falar em meio ambiente regional e global. E cada um de nós é responsável em todos os municípios, em todos os estados, em todos os países. E eu acho que essa consciência é tão importante, porque se a gente olhar, toda vez que há qualquer evento voltado para o meio ambiente, se as pessoas tivessem que viver com a bilheteria, já estavam todos mortos há muito tempo, né? Mas os meios estão aí, tudo que será dito e falado será transmitido constantemente aí pelos meios que a gente possui, no sentido de buscar conscientizar cada vez mais a sociedade que o que é importante não é a gente viver em relação ao confrontar, mas é se unir, é trabalhar junto para um bem comum. Então não há um melhor que o outro. Todos somos filhos de Deus e todos somos filhos da terra. Bom dia a todos da mesa, bom dia aos participantes. Meu nome é Dalmácio Capel Neto, eu sou presidente da Associação Amigos da Serra dos Cocais. Primeiro eu gostaria de parabenizar a Câmara por essa iniciativa, né, e parabenizar também a Secretaria do Meio Ambiente por esse projeto maravilhoso que estão trazendo para cá, que estream para cá, e espero que esse projeto se espalhe aqui para a nossa região. A Associação Amigos da Serra dos Cocais, né, foi fundada para proteger esse importante manancial de água que é a Serra dos Cocais. Para quem não conhece a Serra dos Cocais, ela é um conjunto de serras que começa em Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Louveira também. Tem uma importância hídrica enorme, com muitas nascentes, muitos córregos, que abastecem diretamente Vinhedo, 50% da água, abastece Valinhos também, 50% do abastecimento. E então precisamos cuidar muito bem, e também é uma subbacia de recarga para o rio Atibaia, para ali também. E é isso, então temos que proteger e lutar para que conserve todas essas folhas de água respeitadas. Com certeza, com a flora e a fauna também, principalmente implantando o corredor das onças aqui. Isso aí, muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer a presença do pessoal da Jacaré, da Itatiba, né? E mais pessoas aí que veio participar desse evento. E eu vou pedir para a gente encerrar a mesa e já chamaram a primeira palestra. Serão 4 palestras curtas, tempos aproximados de 30 minutos. Eu começo chamando o engenheiro Sinésio Toledo, da Sanasa de Campinas, que vai falar sobre o rio Capivari. Alô. Bom dia a todos, tudo bem?
Meu nome é Sinésio Toledo, sou de Campinas, aliás, sou de Valinhos, trabalho em Campinas na Sanasa, e sou formado em Química, sou engenheiro sanitarista e tenho uma coisa na Unicamp. O que eu vim fazer aqui é conversar um pouquinho com vocês, porque eu trabalho na Sanasa, desde que eu entrei na Sanasa há 26 anos atrás. Eu acompanho o rio Capivari, principalmente a montante da Eta Capivari, que ela está localizada na rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 86,5, um pouquinho antes do trevo lá da São Zumon, perto do Viracopos. Então, a montante da Eta eu conheço bem, né? Conheço bem, eu sempre estou fazendo inspeção nesse rio, para saber o que está acontecendo, porque essa água que chega na Eta, né, ela sai aqui da divisa de Jundiaí com Louveira. Bom, eu fiz uma apresentação parecida com essa no ano 2004. Então eu coloquei algumas fotos daquela apresentação e algumas fotos dessa semana. Bom, a primeira coisa que a gente vai tentar transmitir para vocês é como resolver a equação crescimento, né, urbano, crescimento das cidades com a demanda de água. Enquanto que a população da cidade cresce e vem indústria, vem comércio e a água diminui. O problema é que além da água diminuir, você tem o quê? Você tem a poluição. E alguém falou aqui do seu lado do projeto do Extrema, muito interessante, proteção das nascentes. Vamos falar um pouquinho, vamos ver através das fotos o que a gente pode comentar. Bom, a bacia do Capivari tem uma área de 1.655 km², nascente no município de Jundiaí, nascentes, né? São vários nascentes ali. A foz do rio Tietê, extensão 212 metros, 212 quilômetros, vazão lá na foz, nessa época era de 11 metros cúbicos por segundo. Os afluentes principais: Ribeirão do Sapezal, Pissarrão, Areia Branca, Capivari Mirim, Água Choca. Municípios: Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Montemor, Elias Fausto, Capivari, Rafá, Umbuca, Rio das Pedras, Itupeva, Indaiatuba e Tietê. Posto pluviométrico tem um lá do DAI, lá no Rafá. Estamos instalando, já foi instalado um em Valinhos pelo consórcio, mas ainda não está em funcionamento, mas está instalado em Valinhos, ali no bairro Macuco, Reforma Agrária ali. Bom, os esgotos domésticos aí, nós temos Louveira, Vinhedo, Campinas, Montemor, Elias Fausto, Capivari, Rafá e Umbuca. As fotos que estão aí, não quero, são de várias cidades, viu, gente? Para pensar que é só de Louveira, que o pessoal de Louveira aqui, senão vou apanhar aqui hoje, por favor. Aqui tem um mapa, né? Mostrando bem aí a complexidade. Deixa eu ver se você tem a rodovia. Olha só, você tem a rodovia Dom Pedro, né? Você tem a rodovia Anhanguera, a rodovia dos Bandeirantes, e aqui passa o rio, né? O rio Capivari. O que eu quero mostrar com essas rodovias, né? Problema sério que a gente tem devido ao alto tráfego de veículos. Por favor. Bom, aqui é uma das nascentes. A priori, é uma nascente bem protegida. Você tem aqui essa mata, né? Mas vamos ver qual é o problema aqui. Opa, vi uma coisa estranha aqui, ó. Uma bomba. Tem uma bomba
recalcando a água. Para cá, para esse lado, você tem uma agricultura aqui. E aqui do lado, bem do ladinho aqui, tem uma casa. Isso, gente, não pode ter. Você tem uma casa na nascente, do lado da nascente. E perguntei para o morador lá: vocês têm água de poço? Sim, água de poço. E o esgoto? É uma fossa. Mas do lado da nascente. Ok? Então isso não pode ter. Alguns anos atrás não tinha. Essa casa é nova aí. Bom, essa foto, né? Cargas poluidoras industriais, cargas poluidoras de esgoto doméstico. E você tem um efeito tóxico ambiótico. Por quê? Você está despejando tudo aqui, ó. Esgoto in natura, né? Aí essa espuma aqui, ó. Veja a situação. Ok? Mas não vou falar que cidade que é. Gente, vamos. Agora tem a exploração do solo. Você tem extração de areia, né? Aqui em Louveiro foi fechado, mas ali tem um pesqueiro ali. Mas tem outros lugares da bacia que tem essas extrações de argila. Argila para cerâmica, areia para construção, né? E a pessoa o que vai fazer? Quando vai tirar isso, ó, ela faz isso aqui, ó. Ela destrói a mata ciliar, né? Abre crateras. Essas crateras, gente, ela forma lagoas, né? E nessas lagoas você tem a proliferação de algas. E não sei se vocês estão lembrados, em 1996 Campinas passou na TV, para o Brasil todo ver. Campinas tinha uma proliferação de algas no rio que deu gosto, né, de peixe morto, de melancia podre, né? Essa alga é uma alga chamada cinura. Que essa cinura, ela pode ser formada nessas crateras, nessas lagoas, né, formadas para a extração de argilas e areia. E isso acontece mesmo, porque a água fica confinada ali. Outra coisa que acontece é o rompimento de diques, né? Quando quando a empresa retira essa areia, ela chateia o barranco e forma e tira com uma bomba essa areia já tirada com água e leva para os silos. Ele tira essa areia e sobra uma água branca. Essa água é altamente concentrada com silts, que a gente fala uma areia bem fininha. E esses silts leva 2-3 anos para sedimentar. Então ele ele é difícil de retirar. Então eles levam esses silts para esses lagos, diques, né? E normalmente com a chuva transborda, ou às vezes já vi caso de a empresa ir lá com o trator e abrir e mandar para o rio. Eu acompanhei um caso desse já. Você tem problemas de tratabilidade da água também. Vou mostrar logo à frente, né? E o cumprimento isso aqui não pode ter, né? Isso aqui não pode ter. Aí você fala, para não ter isso aqui, o custo da água tratada se leva em muito. Gente, aí uma cerâmica, né? Dá para ver que aqui é uma lagoa formada pela extração de argila. Essa foto 2004, né? Vamos ver como ela está hoje. Ela está assim. Melhorou ou piorou? Piorou e muito. Você tinha aqui uma lagoa, você está assoreado, dá para ver a qualidade da água aqui, altamente concentrada com matéria orgânica, ou seja, esgoto doméstico, né? Está totalmente fechado aqui, ó. Né? Como fazer para recuperar isso aqui agora, hein, gente? Ok? Bom, você tem, com o desmatamento e aterros, você tem as alterações da cobertura do solo, né?
Você tem problema que é o escoamento da superficial, funcionamento e alteração da vazão do rio. E aí acontece isso aqui, ó. Né? Olha lá o barranco ali, ó. Caindo. Olha o lixo aqui, ó. Falar em lixo, demora um pouquinho aqui. Essa foto é 2004, resíduos sólidos, né? Acúmulo de resíduos. Você tem aqui, ó, animais, doenças, né? E você tem tudo isso. Isso aqui está na margem de uma estrada que liga Campinas a Indaiatuba. Em 2004 essa foto. Vamos ver essa foto da semana agora, Dói. A foto da semana não mudou muito, né? Não mudou muito. Acho que não mudou nada. Então, infelizmente, a coisa continua ainda. Bom, flagrante da semana. Quem é jornalista aí com o Duarte, o pessoal aí, uma foto para entrar aí. Essa aqui, 2013, eu tirei essa semana, ali no trevo de Vinhedo, eu vou falar mesmo, no trevo de Vinhedo, sobre a ponte do Rio Capivari. Essa tubulação está lá, desde que eu acompanho, ela vem das indústrias ali, e você aqui, não dá para ver a cor direita pelo slide, mas é uma cor bem rosa, né? Uma cor rosa. É um efluente industrial, um corante, porque os corantes, no tratamento para quem conhece o tratamento de efluência, corante é muito difícil de tirar, não é fácil, né? E esse corante dá a impressão, pelo cheiro, de ser corante de fábrica de alimentícia, ok? Fábrica alimentícia. Outra foto, Eduardo. E aí, ó, tá aqui, tá aqui. A vazão do rio é tão pequena, o rio está muito poluído aqui, né? Esgoto doméstico principalmente, essa cor. E você tem aqui essa poluição, certo? Há um mês atrás, a Sanasa teve que parar o tratamento de água da Eta Capivari, porque uma empresa daqui de Louveira, que recicla plásticos, liberou para o rio o corantes. Aí a CETESB foi até o local, investigou, e o retorno que eu tive da CETESB é o seguinte: a empresa, ela disse, eu não acredito, mas a empresa disse para a CETESB, e é isso que vale, né? Que eles recebem fardos de plásticos. E eles pegam esses fardos, colocam na máquina, tritura, lava, para recuperar o plástico, que é muito bom, por sinal. E eles falaram que dentro desses fardos tinha 2 barrigas de corante, né? Corante vermelho. E foi para o rio, pintou o rio. Então, quando chegou lá em Campinas, na Eta Capivari, teve que parar a estação. Parei a estação das 15 às 22 horas, até passar a mancha. Bom, segundo eles, foram 2 barrigas que estavam escondidas lá. Não acredito, porque eu conheço o processo. O que essas empresas fazem? Ela vai nas indústrias, pega tudo que é embalagem já utilizada, e dentro dessas embalagens tem resíduo ainda de corantes, e alguns corantes, geralmente alimentícios, né? Mas, e a hora que lava essas embalagens, vai para o rio. Eles não têm condição de tratar isso aí. Muito difícil. Okay? Bom, outro problema sério, gente. Eu falei das rodovias. Problema sério aqui, ó. Nós temos a rodovia Anguera aqui no Capivari, né? E a Bandeirantes. As principais, né? Você tem aqui as cargas perigosas. Olha assim o caminhão aqui, ó. Já houve vários acidentes que eu tive que prestar atenção, não parei a estação, mas a polícia rodoviária liga pra gente, a gente acompanha, né? E tem que pôr uma equipe para fazer todas as análises químicas da água, quando isso acontece um acidente. Aconteceu um acidente na rodovia Dom Pedro, onde que um caminhão com etanol tombou e foi para o rio. O etanol vocês não podem tomar.
Aí paramos a captação da Dom Pedro. A captação Dom Pedro em Campinas, ela é responsável por 95% do abastecimento de Campinas. 5% do Capivari, mas 95% é do Dom Pedro. Paramos a captação. Tivemos que entrar em contato com a Ródia para fornecer equipamentos para analisar, né, esse etanol. Porque enquanto isso a estação ficou parada e a cidade ficou sem água. Então, um problema sério. Eu participei de um grupo, eu tive, por motivos outros, eu tive que sair do grupo, mas o grupo ficou lá. É um grupo, ele é um subgrupo da Câmara Técnica de Saneamento de cargas perigosas, em 2005. Parece que esse grupo, infelizmente, foi abortado, né? Era um grupo que estava estudando como você proteger os nossos mananciais dessas cargas perigosas, diminuindo a velocidade do caminhão, fazendo vários, né? Nesse caso do etanol aí, a nota do caminhão não era de etanol, era outra nota, acho que era de gasolina, era diesel. Então, vocês veem que coisa que não tem controle nenhum. Bom, gente, a nossa região também ela é rica nessa área, né? Agricultura e pecuária. Então você tem próximo aos rios plantações aí, ó, que a gente conhece: tomate, figo, uva, né? E quando o pessoal utiliza, né, o adubo lá, fertilizante, o que ele está introduzindo no solo? Nitrogênio, fósforo e potássio. Quando chove, isso aqui vai para o rio. Quando vai para o rio, uma das consequências é aquela lagoa da cerâmica lá. Porque as algas, quando vê isso aí na água, elas falam: nossa, comidinha nova. Elas ficam todas felizes. Então ela começa a proliferar, né? Nós temos vários exemplos, né, de a empresa que eu trabalho, ela faz controle de algas, né? Então a gente sabe da origem dessas algas. Infelizmente tem que ter um controle aqui, ó, do uso disso. Outra coisa que interfere muito aqui vai ser a irrigação também, né? A gente vai ver já. Ok? Alguém daqui mora aqui nessa casa? Não? Então posso falar. Ó, plantação de goiaba, né? Figo. E aqui, ó, essa encosta aqui é daquela cerâmica lá. Foto de 2004. Vamos ver se tem uma foto de 2013. Será que tem? Ah, tem. Tem sim. Alguém mora aqui? Alguém conhece aqui? Então, tá aqui, ó, né? Tá aqui e vai estar, né? Não tem jeito, porque a nossa região é rica em agricultura, não tem jeito. Bom, eu estou falando muita coisa ruim, né? Mas estou falando uma coisa boa aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui, não conhecem? São José ali, em Louveira, aqui na divisa. Então essa aqui é a estação São José. Eu estive lá essa semana, perto daquela nascente que eu mostrei para vocês. Segundo o morador lá, o seu Luiz, o marido da dona Sônia, que são meus amigos aí há muitos anos, e eles moram próximo aqui. E segundo eles, está funcionando, né? Isso aqui é uma estação na nascente, lá na nascente. Isso é muito bom. Fizeram uma estação na nascente para o bairro São José, ali perto do parque, né? O Rupira que chama o bairro, o parque, o Rupira, né? Então, olha só, que bom que se estiver funcionando, que bom, muito bom. Mas vamos falar um pouquinho de coisa técnica aqui, te perdoe as pessoas que... Mas vamos falar o seguinte: todo mundo fala, vamos fazer tratamento de esgoto. Sanás também, Campinas também faz. E Campinas o volume lá é bem maior, né? Mas faz tratamento. Mas o que a lei pede? O pessoal da CETESB
feita, sabe, a lei fala 80%, né? 80% né? Para remoção, 80%. Gente, infelizmente a gente está muito atrasado. Esse tipo de tratamento já passou. Tem que ter um tratamento, mas não 80%. Tem que ser 99%. Tá? Você tem que fazer um tratamento aqui terciário. Você tem que remover o material orgânico aqui, clarear essa água e depois fazer a desinfecção. Porque aqui, gente, o grande problema que a gente está vendo nos tratamentos, estou dando exemplo aqui, não é para essa estação, é para todas as estações, inclusive da Sanasa. O grande momento que a gente está vivendo aqui são os emergentes, né? Os contaminantes emergentes, os hormônios, né? Tá? Infelizmente, o maior contaminante, o maior produtor de contaminantes emergentes, um deles, infelizmente, são as mulheres. O xixi da mulher libera os hormônios. E esse hormônio não é retirado no tratamento. E passa pelo tratamento. Na Europa teve um caso numa cidade lá que os homens estavam ficando com mama. É engraçado, não é triste, os homens todo esse tempo aí. Mas olha, por quê? Porque os hormônios que o pessoal está bebendo. Porque lá tem cidade lá que também acontece, né? Tem cidade que está tomando o sétimo xixi, né? Já tomou tanto xixi que nem sabe quando. Mas o que eu quero falar aqui é exatamente isso. Tem que fazer? Tem. Louveira tem que fazer? Louveira fez, né? Louveira tem uma estação lá, estive lá, uma estação bonita, moderna, mas não está funcionando ainda. Segundo a informação de pessoas, diz que vai começar lá no primeiro trimestre do ano que vem. Informação que eu tenho. E por que eu estou alegre? Eu estou feliz com isso demais para começar. Porque eu vou mostrar mais uma foto, né? Puxa vida, acho que não coloquei essa foto aí. Mas é o seguinte: tem uma foto que é a junção do Ribeirãozinho, que vem do Frango Assado até o Rio Capivari. Como chama aquele Ribeirãozinho? Alguém sabe? O Santo Antônio. Gente, aquilo não é córrego mais, né? Aquilo é um canal de esgoto a céu aberto. Aquilo é esgoto puríssimo, de primeira qualidade. Se alguém fala assim, né, esgoto puríssimo, é aquilo. Porque ainda não tem o tratamento. Não vamos aqui, gente, criticar porque não tem tratamento, não foi tratado ainda. Vamos fazer o seguinte: vamos daqui para diante tratar o esgoto, né? Não vamos criticar porque todas as cidades têm nosso problema de tratamento. É caro, o custo é elevado, né? Outra coisa que as cidades têm que ter, um corpo técnico muito bom. Dinheiro sobrando tem, viu, gente? Quem fala que não tem dinheiro sobrando para fazer tratamento de esgoto e outras coisas é mentira. Existe dinheiro, não existe projeto. Não tem projeto bem feito, não tem projeto, não tem pessoas para fazer o projeto. Mas dinheiro tem, tá? Bom, um pouquinho técnico aqui. Eu trouxe essa transparência para a gente ver, né? Aqui, ó, tem 2003, 2013. Eu inseri essa coluna aqui para ver o seguinte: Sinésio, se você acompanha o Rio há tanto tempo, como você vai falar para a gente que mudou, não mudou o Rio, né? Bom, veja só, tem coisas aqui que está parecida, né? Então você tem a região úmida, que a região úmida a gente considera janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro. Então esse período úmido. Você tem a cor, o parâmetro principal para o tratamento, né? Ele é um parâmetro importante, mas o principal é a turbidez. Então você vê aqui, ó, 117, 150, está parecido. Aqui mudou bastante aqui, ó. 2003, 23, 68, né? Para quem não sabe
sabe o que é cor, né? Cor é aquele material que você vê material dissolvido, que dá cor na água. E a turbidez é o material em suspensão que tem na água, ok? Então você usa esse parâmetro no tratamento de água. Esse parâmetro aqui, né, os dois, mas o principal é a turbidez. Você tem outro aqui, ó, você tem a DBO, né? Aí, solidariedade. 4, 7, 6, 7. Não muda muito, né? Nesse ponto que lá na Campinas, na estação do Capivari. Você tem outro aqui, o ferro, né? O ferro, olha o ferro aqui. O ferro, uma das contribuições desse ferro aqui pode ser as estações a montante, ou seja, de Vinhedo, Louveira, que utilizam o cloreto de ferro no seu tratamento. Pode ser. Também as empresas utilizam o cloreto de ferro no seu tratamento de efluentes. Então, aumenta bastante. Nitrogênio. Nitrogênio é em função da decomposição da matéria orgânica. E isso aqui, ó, a gente analisa nitrogênio amoniacal, quanto mais aquela, entre aspas, mais cocô tiver na água, mais vai aumentar esse parâmetro aqui, ó, que é a decomposição. Você tem um 39 e um 83, 241 e 292. Agora, você pergunta, Sinésio, como se notou na estação do Capivari o aumento da poluição? Simples. A ETA Capivari foi essa aqui. Aqui é o Rio Capivari, captação e ETA Capivari. A ETA Capivari foi inaugurada em janeiro de 1988. E eu entrei em 87 lá, para fazer os testes. Na época, a gente dosava 3 a 4 ppm de cloro. Tinha peixe, tinha curimba lá, 2 quilos, peixe grande. Hoje, vamos falar 5 ppm, 5 partes por milhão. ppm é parte por milhão. 5 partes por milhão, ou 5 miligramas. Hoje, na época de estiagem, eu chego a dosar mais de 120 ppm de cloro. Então pergunta, se tem prova que o rio piorou? Nossa, tem relatório diário lá. Então piorou. Então, outra coisa, a Sanasa tem um corpo técnico que ela faz análise. Então tem pessoas estudando na Unicamp para fazer estudo sobre Cryptosporidium aqui. O Cryptosporidium, gente, é um protozoário que deu um problema sério nos Estados Unidos em 1994, na cidade de New York. O que aconteceu lá é o seguinte: a ETA lá é automatizada e deu uma chuva muito forte no Rio Grande e alguns tratamentos, possível tratamento, transbordou e foi para o rio e passou uma água turva pelo tratamento e contaminou 400 mil pessoas, matou algumas crianças, pessoas imunodeficientes, né? Pessoas doentes. E o Cryptosporidium é um problema sério, é uma análise cara de fazer, difícil de fazer. Tem pessoas na Sanasa fazendo esse estudo, já tem vários estudos fazendo esse estudo. Sobre Cryptosporidium, cabe uma palestra para quem estiver interessado, e a gente entra em contato comigo, se precisar, Eduardo, que eu vou indicar um técnico para fazer o estudo, a apresentação sobre o Cryptosporidium. Também nós temos um doutor lá, que é especialista nessa parte de Cryptosporidium e contaminantes emergentes. Quem tiver interessado nesse assunto ultra moderno, muito novo, ele poderá também fazer uma apresentação para vocês. Gente, só para ter uma ideia de como se trata a água, você tem a captação, você tem um reator, eu chamo de reator de oxidação extensiva. Aqui, veja só, nesse ponto aqui, eu doso 95% do cloro da estação. É aqui, ó. Se eu estiver dosando 100 ppm de cloro no total, 95 eu doso aqui. E você fala, mas por que aí? Vocês estão lembrados
lembrada que eu falei da amônia, que é proveniente da decomposição da matéria orgânica? É para me destruir aquela amônia. Esse cloro vai destruir a amônia. E outra, essa amônia que vem do rio, a única maneira de destruir é com o cloro. Não tem jeito. Aí, se tiver uns técnicos, vai perguntar para mim, Sinésio, e como fica o THM aqui? Como fica os subprodutos, né, cancerígenos? O triaglometanos. Gente, fica o seguinte, ele tem, mas a gente faz análise disso. Né? Tem que manter esse controle do THM. Nós colocamos também o carvão biológico para entrar sabor e odor. Os coagulantes, a gente pode usar o sulfato férrico ou o PAC. O PAC é o cloreto de polialumínio. Né? E a gente usa o PAC na sanasa, carvão. E depois a água passa pelos canais aqui, floculador, decantador, aonde que vai separar o lodo, vai ficar no fundo do decantador. E essa água decantada vai para os filtros, caixa de contato, que vai receber novamente um pouco de cloro, mais um pouco de cloro, amônia para fazer o cloro combinado, que a Senado utiliza, e o ácido silícico, que é o fluido que é colocar na água. Gente, acho que eu estou dentro do meu horário. Vamos abrir aqui perguntas. Vamos abrir uns 10 minutos para abrir perguntas. Gente, pois não. Você falou da filtragem, que os hormônios e outras coisas mais. Mesmo esse novo sistema que está acionando compressão sobre uma membrana, ela não é melhor do que esse sistema químico aí? Seguinte, a membrana filtrante, no Brasil eu não conheço ainda para saneamento, para água potável. Certo? Só para o filtro de areia. O filtro de areia, pela portaria, a 2914, obriga a falar assim, ó, a saída da água filtrada tem que ser menor que 0,5 de turbidez. Por que menor que 0,5 de turbidez? O criptosporídeo, ele não é removido por desinfetante algum. Né? A Sanasa vai fazer um teste com ozônio combinado com outros produtos químicos, mas é um teste. Saiu até na mídia já. Não é removido. O que ele remove, o criptosporídeo, é a filtragem, filtro de areia. Então, quem trabalha com tratamento de água tem que obedecer, atender a portaria que é menor que 0,5. Porque o criptosporídeo ele vai ficar preso na areia. Mas ele é um carinha chato, muito chato. Porque ele tem um tamanho, quando ele encontra a areia, ele diminui o tamanho para passar para a areia. Ele é um bichinho danado. Então a melhor forma é controlar a turbidez da água filtrada. Você falou, pois não. Eu estranhei que a água, na época da seca, aparentemente estava mais limpa do que na época da chuva. Quando na realidade me parece isso estranho, porque na época da seca tem muito menos fluxo, muito menos diluição da sujeira. Se a gente olha o rio Capivari lá no canto do município de Valinhos, lá com a Bandeirantes e a estrada de Vinhedo lá, né? Na época da seca é uma água azulada, é puro esgoto. E aí também a próxima pergunta, você bebe a água do Capivari? Na ETA existe uma torneira que é o tempo todo, a água está sendo recalcada, né, para a população, ela sai do laboratório. Eu normalmente, quase todos os dias, tomo essa água. Tá? Agora, não é porque sou louco não, é que eu tenho confiança naquilo que a gente faz. Agora, respondendo a sua pergunta, realmente a água do rio se divide em dois períodos, a época das chuvas e a época da estiagem. Na época da estiagem, você tem um baixo vazão do rio e a contribuição de esgoto é até maior, né?
Porque aqui a região nossa, tem fotos aí, eu tenho mais de 100 fotos que eu tirei. Tem pocilgas, tem piscicultura, não tem? Tem, como falar, hidroponia? Tem várias coisas que contaminam o rio. E nessa época, vai para o rio mesmo. As indústrias, tem algumas indústrias, não posso provar aqui, mas a gente vê que no final de semana a carga poluidora aumenta. Então, respondendo a sua pergunta, acontece o seguinte: na época da estiagem, você tem uma concentração alta de matéria orgânica, principalmente de esgoto doméstico. Por isso que eu estou feliz com a entrada no começo do ano da ETE aqui, certo? Por quê? Nessa época você tem uma alta concentração e aí com isso gasta muito mais produto, o cloro. Na época da chuva, dá a impressão que a água é mais suja. A cor dela é bem maior e a turbidez maior. Por quê? Vem solo para o rio com a chuva. Esse solo que vem para o rio dá aquela cor vermelhada. E para tratar a água na época da chuva é bem melhor do que na época da estiagem. Você gasta muito mais coagulante. Por outro lado, muito menos cloro. Na época da estiagem você gasta mais cloro e menos coagulante, porque quando você coloca o cloro, você tem que colocar cal e tem uma reação química aí que você tem que utilizar mais coagulante. Mas o problema sério mesmo na época da estiagem. Na época das chuvas. Mas o perfil químico que estava sendo dado naquela tabela dava a impressão de que a água na época da seca está melhor do que na época da chuva. Pessoal, a DPO praticamente é igual. A turbidez na época da chuva é maior. Ela é maior. A cor na época da chuva também é maior. Porém, na época da estiagem, a cor é dada em matéria orgânica de composição, a cor preta. Né? O que acontece? Qual é a sua graça? Dietrich. Então, não difícil, mas não tem nenhum apelido mais fácil? É fácil também. Não tem apelido mais fácil? Seguinte, na época da estiagem, você tem mais carga poluidora, na época da chuva mais carga devido ao solo que vai no rio. E você fala assim, a parte de agrícola lá, defensivos, agrícola. Bom, a Sanasa eu não trouxe aqui, tem no meu pendrive, mas eu tenho análise da água tratada sobre tudo isso aí. Tem uma prática também que, infelizmente, as produtoras, elas reservam, né? Quando chove, aí a água comporta e solta. Isso é normal. Porque ele chuva aqui, ele chegava até a pegar de frango para baixo, se soltava as reservas. E era só chover de madrugada e era. Os abatedouros, né? É danado, são danados. O batedouro, eles têm um pepino na mão, né? Veja só, você tem um pepino. E aí fazer o quê? A gente, no dia a dia, a gente tem pepino, gente. Como resolver o pepino? Vou perguntar para você uma perguntinha. De repente você resolve pintar a sua casa. O pintor vai lá, pinta e vai lavar o material dele. Ele lava a hora, no tanque. Certo? O certo era você armazenar isso aí numa bombona e levar para o lugar. Outro pepino. Cheguei na minha casa esses dias, bonitinho lá, muito cansado. Minha esposa falou: bem, então não tem notícia muito boa para você. Ficou baixinho até. O que aconteceu? A caixa de gordura transbordou. E aí? Eu sou um cara conhecedor, eu não posso pegar essa caixa. Como fazer com essa? Muita gente coloca soda, né? Sobe agora, não pode. Porque não resolve ter a caixa de gordura. Se você coloca soda, e ela vai embora para o tratamento. Como eu tenho isso da área, tenho bombons em casa, armazenei tudo e vou levar para a Sanasa. Eu posso fazer isso, mas acho que a maioria não pode fazer isso. O custo aumentou bastante devido à degradação do rio. Só para você ter uma ideia, não vou passar valores, mas vou passar assim, porcentagem. Hoje, a Eto do Capivari, o custo metro cúbico dela,
mais que o dobro do sistema Atibaia. Apesar de Atibaia também não está bonzinho não, mas é mais que o dobro. Então o custo é muito alto, né? Devido à degradação do rio. Por isso que eu volto a dizer de novo, estou querendo a ideia aí. Leis tem bastante. Leis tem bastante. O problema é que ela não é cumprida, certo? Leis tem bastante. Ou para você ter uma ideia, essa portaria 2914 sobre a tratabilidade da água, olha, a maioria das cidades brasileiras não cumpre, não tem como cumprir. Como que o cara vai fazer para analisar o criptosporídeo, ou esses emergentes, ou o ácido alacético, por exemplo? Né? E outra, tem lugar que nem flúor aplica, e a flúor é antiga essa lei, hein? Lá de 1961, sobretudo, quando eu nasci. Ah, que beleza! Então, lei tem. Agora é o seguinte, você viu aquela transparência da nascente que eu coloquei? Certo? O que está faltando para resolver aquele problema? As cidades não têm o seu grupo de defesa civil? Não tem a polícia florestal? Não poderia ter um grupo para fiscalizar? Porque o que precisa no Brasil é fiscalizar. Lei tem. Fiscalizar. Ô, você contaminou, você está fazendo a casa aí, não pode, para. O cara fez a casa. Você acha que quem vai tirar aquela casa de lá? Ninguém vai tirar. Exatamente, é um pepino. Se você aí na Serra do Mar, por exemplo, é um pepino para tirar. Né? Campinas nós temos. Campinas é um exemplo. Olha, vocês conhecem ali o ciclista, o Ziel, do lado do shopping Campinas? Aqui, numa semana, 35 mil pessoas foram lá, na época, lá, 10, 15 anos atrás. Então, de repente, surgiu uma cidade lá, certo? Uma ocupação. Pois não. Dado histórico sobre a vazão do rio, se diminuiu, aumentou? Então, o rio Capivari, ele diminuiu a vazão, sim. Mas a gente não tem, porque o posto é novo aí, aqui em Valinhos. A gente tem que rafar, mas eu não tenho esses dados aqui. Mas é bem baixo. Essa questão da vazão é muito comentada. A vazão dos rios está diminuindo. Ora, se chove a mesma quantidade, até um pouco mais, as precipitações estão aumentando, tudo que chove, eventualmente tem que sair dos rios. Será que nós não estamos discutindo a vazão na seca está diminuindo e a vazão nas chuvas está aumentando? Porque está tudo escorrendo embora e na época da seca nada, não o suficiente infiltrou. Será que não é esse o problema? Você lembra que no começo eu falei a equação que a gente tem que resolver é difícil? A equação crescimento da cidade e demanda de água é uma equação difícil de resolver, é matemática. Você tem a cidade crescendo, você tem um polo industrial, comercial, agricultura, tudo crescendo e utilizando a mesma água. A água, como você falou, o senhor falou, a água na chuva, o solo fica encharcado, que é o nosso reservatório, é o solo. Mas para o solo ficar encharcado e ter reservatório no solo, ele precisa ter vegetação. O que está acontecendo? Condomínios de montão na nossa região. A chuva cai e ela vai embora. É por isso que na época da chuva aumenta muito a minha cor e turbidez. Na época da chuva, por quê? Condomínios de Louveira de montão. Não só em Louveira, por exemplo, mas Pinheiro, Valinhos, Campinas, a região toda, bastante. A pessoa, quando vai para o condomínio, são pessoas que têm um padrão bom. Então ela tem uma piscina, tem um jardim maravilhoso. Aí, empregada, gente. Nossa, a empregada acaba com a empregada, ela não tem
tenho depoimento de amigos meus que têm empregado. Falam assim, né, não aguento mais empregado. Porque ela gasta mesmo, deixa a torneira lá. Varre o chão com a mangueira. Coisa que não pode fazer. Agora, um amigo meu, conversando com ele ontem, lá do condomínio, lá que eu moro, ele falou que a água dele reduziu, gasta pouquinho. A mulher dele está desempregada. A mulher dele pega a água do tanque para lavar o quintal. A empregada faz isso? Não. Pelo amor de Deus, não tem nada com desempregada. Estou precisando de uma, que tem uma boa aí, passa para mim. Mas, que é difícil achar também. Mas as empregadas não têm consciência. O que tem que fazer? O patrão chegar e falar, explicar para a empregada. Né? Agradeço ao Sinésio, muito obrigado. Gente, fica o meu contato. Quem quiser qualquer coisa, pode ligar para mim, não tem problema nenhum. Ok? Na sequência, queria chamar a